Olá, eu sou a Melissa, sou psicóloga e hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito de um tema que pode ser desafiador para muitas pessoas: uma comunicação eficaz. Se esse também é o seu desafio, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, pois eu vou trazer hoje algumas dicas valiosíssimas para que a sua comunicação seja eficaz e você alcance o objetivo desejado. Mas antes eu quero saber se você já é inscrito no canal. Se ainda não é, eu te convido a se inscrever. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe com os amigos, deixe um comentário, eu vou adorar ler. Recado dado, vamos ao tema. Uma comunicação eficaz. Como nós podemos fazer uma conexão com o outro verdadeiro para que a nossa mensagem chegue até o outro de uma maneira empática e honesta. E para isso, eu vou trazer alguns elementos aqui da comunicação não violenta, que é uma abordagem que surgiu na década de 60, trazida pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, e com um livro do mesmo nome, na qual ele traz alguns preceitos para que a nossa comunicação possa se tornar mais eficaz. E ele pontua 4 elementos. Segundo o psicólogo, esses 4 elementos deverão fazer parte do nosso processo de comunicação para que ela de fato chegue ao coração do outro e a gente possa ter as nossas necessidades atendidas e uma compreensão maior de ambos os lados. E esses elementos são os seguintes: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Vamos entender como isso funciona na prática. Ele diz o seguinte, que muitas vezes a gente se comunica de uma forma muito agressiva com base nos sentimentos, sem que a gente pense exatamente no que está dizendo e principalmente como essa mensagem vai ser recebida pelo outro. Então, o primeiro ponto importante de qualquer comunicação é a gente perceber que uma comunicação ela é composta não só da nossa expressão, mas também da recepção do outro. Então a gente precisa se comunicar de maneira honesta e sincera e empática, obviamente, porque há uma reciprocidade ali. Nós vamos escutar o que o outro tem para nos dizer e a gente vai argumentar em relação ao que foi trazido, ao que foi ouvido. Então, esse é o ponto-chave de qualquer conversa, a gente precisa estar aberto. E aí a gente deve começar, segundo ele, com o processo de observação, no sentido de pontuar os fatos. Os fatos, depois eu vou exemplificar. E em segundo lugar, devemos observar os nossos sentimentos. O que está passando no momento daquela conversa, daquela negociação dentro de nós? E aí ele destaca uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece de pensar sobre isso, que os sentimentos gerados geralmente são necessidades não atendidas. Em terceiro lugar, é necessário que nós comuniquemos as nossas necessidades para os outros. Muitas vezes nós achamos que o outro deveria saber, que é óbvio, né, a minha necessidade, especialmente quando é alguém muito próximo no relacionamento, um marido, um namorado, um filho. A gente acha que eles deveriam saber o que a gente precisa, mas isso não acontece. Nós devemos comunicá-las claramente. E por fim, ao invés da gente dar uma ordem, a gente deveria fazer um pedido. É isso que ele sugere com o quarto item, o quarto componente da comunicação não violenta. Substituir a ordem, imperativo, por um pedido. E ele diz, inclusive, né, ele sugere que muitas vezes nós temos medo de perguntar porque a gente se torna vulnerável. Nós podemos receber um sim ou um não. Então, para evitar isso, a gente prefere dar uma ordem e nem sempre funciona. Nem sempre essa comunicação é bem-vinda, né? É bem recebida pelo outro e pode dar um problemão no final das contas. Então agora eu vou exemplificar aqui com uma história, com um caso bem simples, cotidiano, que a gente vive frequentemente, para que vocês entendam como esses componentes entram na prática, como a gente pode utilizá-los na prática. Vamos pensar na seguinte situação. Há uma festinha de formatura do meu filho e eu comunico para o meu marido que a festinha vai ser numa sexta-feira, às 19 horas, no teatro, tal, tal e tal. Eu comuniquei, meu marido falou que estaria lá na hora combinada e ele me avisou que ele sairia do trabalho e iria direto para lá. Chega na sexta-feira, eu preparo tudo, me arrumo meu filho, vou até lá
E dá 20 para 7 nada, 10 para 7 nada, 7h15 ele ainda não chegou. Quando é 7h30 eu já estou extremamente estressada, obviamente, porque eu estou pensando, vai começar. Meu filho queria a presença dele aqui, ele falou várias vezes que era importante, né? E por que que o pai não chega? Por que que o pai está atrasado? E aquilo, né? Eu já vou ficando super ansiosa, vou ficando com raiva, porque ele não está atendendo às minhas necessidades. Então, os sentimentos que estão sendo gerados, a minha necessidade que eu comuniquei antes, que eu falei que era necessidade do nosso filho. E então, os sentimentos gerados são os piores: raiva, frustração, enfim. E aí, quando ele chega às 7h40, eu já não queria mais que ele chegasse. Eu já tô super irritada, eu já tô com cara de emburrada. E aí, eu me volto para ele e digo o seguinte: eu sabia que você ia chegar atrasado, eu tinha certeza. É sempre assim. Quando são coisas para nossa família, você não dá o devido valor. Você nunca preza pela nossa família. Viu pra frente e continua assistindo emburrado. Provavelmente a noite acabou, né? Para mim e para ele naquele momento. Percebe esse tipo de comunicação, como há uma agressividade, como a gente joga os sentimentos que a gente tem, as nossas frustrações no outro. Então agora eu vou mostrar para vocês o outro processo, quando a gente pode se comunicar melhor, usando os componentes da comunicação não violenta nessa mesma situação, para que a gente consiga que a nossa mensagem seja transmitida, que ela chegue ao outro de uma maneira completa, para que o outro possa também, né, contra-argumentar e que a gente se sinta satisfeito naquela conversa, naquela exposição de fatos. Então, eu vou falar como que seria a parte da comunicação não violenta, através dos 4 elementos. Presta bem atenção. Você chegou atrasado para a apresentação do nosso filho. Aconteceu alguma coisa? Fiquei ansiosa e com medo de você não vir e o nosso filho ficar decepcionado pelo fato de não ter o pai nesse momento tão especial da vida dele. Você sabe como a sua presença é importante para ele. Ele já tinha te falado, pontuado isso várias vezes para você. Da próxima vez, por favor, se programe para sair um pouco mais cedo do trabalho, para que não aconteça isso novamente. Viu como o diálogo mudou? Muito provavelmente, nesse momento, houve um espaço, abriu-se um espaço para o diálogo, para que essa relação fique com uma conexão diferente. E percebe o impacto que vai ter na nossa noite enquanto casal? Da outra forma, os dois se fecham. E por fim, eu gostaria de trazer 3 empecilhos para que essa comunicação não ocorra de maneira fluida, de maneira legal, conectada com o outro, de uma forma empática. São 3: julgamentos, comparações e negação de responsabilidade. Então, quando a gente já começa uma conversa culpando, depreciando, insultando, a gente já tem 0 chance de que essa comunicação prospere para algo positivo. Sabe aquela famosa frase que muita gente começa já quando está nervoso, quando está frustrado? Você é burro? Você não entendeu o que eu falei? Né? Você joga para o outro, você já começa a lançar, já começa a insultar. Então, nesse momento, o outro já se fecha. E esse diálogo não vai funcionar, você não vai conseguir atingir o seu objetivo na comunicação. Comparação também é um tipo de julgamento. Então você coloca o outro, geralmente quando está nervoso, nervosa, numa posição inferior à outra pessoa que você está se comparando. Então traz a mesma coisa, o mesmo desequilíbrio, a pessoa se fecha e aquele diálogo morre ali antes de começar. Em relação à responsabilidade, o quanto é importante, o quanto todos nós valorizamos no diálogo que cada um se responsabilize pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas ações. Então é importante que a gente reconheça o nosso grau de responsabilidade em todas as situações. Isso faz com que haja abertura, haja espaço para o diálogo e, naturalmente, espaço para a transformação. E o legal da comunicação não violenta, desses 4 elementos, é que a gente pode aplicar em qualquer situação, seja no relacionamento amoroso, familiar, no trabalho. Eles são úteis para qualquer situação que a gente vivencia. A gente pode até fazer um treino em casa e eu convido vocês a fazerem esse treino. Pensem numa situação que vocês agiram de uma forma que não conseguiram se comunicar adequadamente. Volte lá, escreva num papel como você poderia refazer esse diálogo usando os 4 elementos para que numa próxima oportunidade você possa utilizar e realmente chegar ao objetivo que você pretendia. Eu acho que por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero sinceramente que vocês consigam aplicar esses 4 elementos nos processos de comunicação de vocês. E me conta aqui nos comentários como que é para você, né, estabelecer
conexões, conversações com as pessoas? É fácil ou você sente dificuldade? Qual que é o seu desafio? Bom, é isso. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. E se ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve agora. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.